Olá de novo, pessoal. Vamos continuar a correção dos nossos exercícios lá da página 222. Vamos corrigir agora o exercício 5. No exercício 5, ele pede para vocês racionalizarem os denominadores das frações. No item A, ele coloca para vocês 2 sobre raiz de 3. O que é racionalizar uma fração, gente? É você escrevê-la de uma maneira diferente, tirando o valor irracional que você tem no denominador. No caso, a gente tem que pensar em como a gente vai fazer para sumir com a raiz de 3 que eu tenho no denominador dessa fração. Para isso, basta eu lembrar que quando eu elevo qualquer raiz quadrada ao quadrado, eu cancelo a raiz com o expoente e obtenho o radicando que está lá dentro. Resumindo, para eu sumir com essa raiz quadrada do denominador, basta eu elevá-la ao quadrado. Só que tem um porém. Se eu resolver elevar ao quadrado o denominador, eu não vou mexer com o numerador. Sendo assim, eu vou alterar o valor da minha fração, e não é isso que a gente quer. Resumindo, quando você for elevar o seu denominador ao quadrado, você tem que multiplicar pelo mesmo valor que estava ali na raiz, certo? Então você tinha a raiz quadrada de 3 e agora você vai multiplicar também pela raiz de 3. Só que tudo que você multiplica no denominador, você também deve multiplicar no seu numerador. Resumindo, se você está multiplicando o denominador por raiz de 3, você vai também multiplicar o numerador por raiz de 3. E assim, então, a sua fração vai ficar 2 raiz de 3 sobre a raiz de 3 elevado ao quadrado, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Mande embora a raiz com o quadrado e você obtém, então, a sua fração racionalizada. 2 raiz de 3 sobre 3, certo? Tudo bem? Vamos dar uma olhada no item B? O item B é da mesma pegada. Ele coloca para vocês 4 sobre 3 raiz de 6 e pede para você racionalizar. Bom, de novo, quando você está trabalhando com raízes quadradas, basta você elevar o cara ali ao quadrado. Em outras palavras, basta você multiplicá-lo por ele mesmo. Só que tem um detalhe. Tudo que você faz no denominador, você tem que fazer no numerador. E vai ficar raiz de 6 sobre raiz de 6. Afinal de contas, raiz de 6 dividido por raiz de 6, 1. E é como se eu não tivesse mudado o valor da minha fração, tá? Eu só mudei a cara dela, mas não o valor. Resumindo, quando a gente fizer essa operação, ó, 4 vezes raiz de 6, 4 raiz de 6. E no denominador vai ficar 3 vezes 6. Afinal de contas, raiz de 6 vezes raiz de 6, 6. Ou seja, vai ficar 4 raiz de 6 sobre 18. Professor, eu preciso simplificar essa fração? Sim, precisa. E você dá para simplificar nesse caso aqui, ó, por 2. E aí vai ficar 2 raiz de 6 sobre 9, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem. Vamos continuar então. Ó, o C. No C, ele muda um pouquinho. Por que ele muda? Ao invés de ele trabalhar com raízes quadradas, ele está trabalhando com raiz de índices maiores. No caso do item C, ele trabalha com a raiz cúbica. Nos slides, você já leu lá também como você deve racionalizar uma fração cujo denominador é uma raiz cúbica, uma raiz quarta, raízes de índices maiores do que a de índice 2. Como que você faz isso? De novo, você vai precisar multiplicar por alguma coisa. E essa alguma coisa, ela vai ser uma fração. Uma fração na qual você deverá ter o mesmo valor no denominador e no numerador. Tudo bem? Sim? Ótimo. O que vai ser essa coisa? Bom, no caso, a gente tem no denominador uma raiz cúbica, cujo radicando é 3. Resumindo, eu vou precisar multiplicar por uma raiz cúbica, cujo radicando é 3. Só tem um porém. Qual que é o porém? Esse valor que eu vou multiplicar a minha fração inicial, ele tem que ter um expoente. E para eu determinar esse expoente, basta eu fazer o índice menos o expoente inicial. Como assim, professor? Ó, lembra que quando não tem expoente aqui, o expoente ali é 1. E o que vai acontecer? 3 menos 1 dá 2.
Resumindo, a gente vai precisar multiplicar toda essa fração pela raiz cúbica de 3 ao quadrado. Tudo bem? Ótimo. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui. Então, ó, 9 vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado é 9, raiz cúbica de 9. Professor, por que 9? Gente, quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, 9. Beleza? Sobre, no denominador, você vai ficar com 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. E o que vai acontecer com o cubo que você tem de índice, com o cubo que você tem de expoente? Vai cortar. E aí, resumidamente, então, isso daqui vai ficar 9 raiz cúbica de 9 sobre 2 vezes 3, que é 6. Simplificando essa fração, por 2 não, né? Por 3, isso daqui vai ficar 3 raiz cúbica de 9 sobre 2. Tudo bem? Sim? Vou dar um tempinho aí para você dar uma olhada, para ver se não está com dúvida. Lembrando, dúvidas vocês me mandem por e-mail, que eu vou tentar tirar todas as dúvidas que chegarem. Bom, vamos voltar lá? Olha lá, deixa eu apagar aqui. Vamos para o nosso item D. No item D, ele coloca para vocês 1 sobre a raiz quarta de 125. Gente, um detalhe muito importante. Lembra nos outros exercícios que a gente acabou de fazer, o exercício 4, por exemplo, que eu falei para vocês que toda vez que a gente trabalha com raízes ou com potências, a gente tem que deixar esses caras em bases primas. Nesse caso, no caso de raízes, a gente tem que deixar esses caras com radicandos primos. E para eu deixar esses caras com radicandos primos, eu tenho que fatorar. Então, fatore, certo? Vamos fatorar. Fatorar quem, gente? 125. Eu sei que muitos de vocês já sabem que é 5 ao cubo, mas na dúvida, fatora. Não dá por 2, não dá por 3, dá por 5, que vai ficar 25, por 5, que vai ficar 5, e finalmente por 5, que vai ficar 1. Resumindo, a gente está trabalhando, pessoal, com uma fração que ela é 1 sobre a raiz quarta de 5 ao cubo. Eu vou precisar multiplicar isso daqui por 125 a terceira? Não, gente, eu vou multiplicar isso daqui por uma raiz cujo radicando é 5. Sendo assim, como é que vai ficar? Eu já sei que eu tenho que multiplicar isso aqui por uma fração. Uma fração que vai ter a raiz quarta e cujo radicando é 5. O que eu vou ter que me preocupar? Com o meu expoente. E para determinar o meu expoente, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o expoente do índice da raiz. 4 menos 3, que vai dar 1. Resumindo, isso tudo vai ser multiplicado pela raiz quarta de 5 à primeira. Tudo bem? Sim? Isso daí, então, vai ficar 1 vezes a raiz quarta de 5 à primeira, raiz quarta de 5, sobre... Gente, raiz quarta de 5 ao cubo vezes a raiz quarta de 5 à primeira é a raiz quarta de 5 à quarta. E mais uma vez, eu vou conseguir mandar embora o índice com o expoente. Isso daqui vai ficar raiz quarta de 5 sobre 5. Tudo bem? Sim. Bom, geralmente, racionalização, vocês conseguem trabalhar tranquilamente, né? Talvez vocês tenham um pouco mais de dúvida justamente nessas cujos índices são maiores do que 2, a de índice 2 vocês costumam ter muita facilidade, e o próximo item, o item E, vocês também costumam ter facilidade, quer ver? Vou só apagar aqui que esse daqui ficou grandinho, e o próximo também é grandinho. Aliás, todos os próximos
acho que a gente vai usar todo esse quadrinho aqui que eu estou usando. Vamos dar uma olhada no item E, ó. No item E, ele coloca para vocês 1 sobre 1 mais a raiz de 3. Eu tenho que sumir com essa raiz do meu denominador. Para sumir com ela, nesse caso, vamos só retomar um pouquinho daquilo que a gente falou nos slides. Eu tenho que multiplicar esse cara aqui pelo conjugado. O que é o conjugado dele? O conjugado é ele mesmo com o sinal invertido. Professor, mas de onde vem isso? Isso vem da parte de produtos notáveis que a gente já falou nas aulas passadas. Se você for perceber, você tem aqui um produto da soma pela diferença. Ou seja, é aquele caso do A mais B vezes o A menos B. E a gente já sabe que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra das nossas aulas de produtos notáveis, tá? Se você tem dúvida, lembra que também você pode aplicar, ó, a distributiva aqui, que vai dar certo, tá? Você vai chegar no mesmo resultado que eu. Bom, continuando então. Quando a gente multiplica, então, o numerador, 1 vezes qualquer coisa. No denominador, você tem o produto da soma pela diferença. Resumindo, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Afinal de contas, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, certo? Tudo bem? Sim? Ótimo. Continuando. Bom, gente, aqui 1 ao quadrado, 1, 1 menos 3 menos 2. Então, você vai ter 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. A ideia de racionalização é justamente a gente não escrever um número de maneiras diferentes. Por exemplo, o número que eu tenho aqui, 1 sobre 1 mais raiz de 3, ele poderia ser escrito como sendo 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. Já provei isso para vocês resolvendo esse exercício. Só que tem um detalhe. Na matemática, existe uma convenção que eles pedem para vocês nunca deixarem o denominador negativo. Para você não deixar o denominador negativo, é como se esse sinal de negativo passasse para o numerador. Só que eu tenho que tomar muito cuidado. Qual cuidado que eu tenho que tomar com isso? Esse negativo vai negar o sinal de todos os fatores que eu tenho no numerador. Resumindo, ele vai inverter o sinal de todo mundo. Sendo assim, a minha fração ela vai ficar como sendo menos 1 mais a raiz de 3 sobre 2. Lembrando que o sinal de negativo do denominador passa para o numerador. Beleza? Vamos dar uma olhada no item F? Ó, item F, mesma pegada. 6 raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 2. Vou multiplicar esse cara pelo conjugado. Quem que é o conjugado dele, gente? Raiz de 2 mais 2. E lembra que tudo que a gente faz no denominador, a gente tem que fazer no numerador. Então, ó, raiz de 2 mais 2. Olha lá, quando eu fizer a distributiva do numerador, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar 6 vezes 2. Afinal de contas, a gente está falando isso toda hora. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Beleza? 6 raiz de 2 vezes 2, 12 raiz de 2. Tudo isso aqui sobre, no denominador, produto da soma pela diferença. Nesse caso, inverteu, né? Mas vocês já sabem, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, sendo assim, você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Raiz de 2 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 4. Tudo bem até aí? Ótimo. Vamos continuar então. Ó, 6 vezes 2, 12. Mais 12 raiz de 2. Tudo isso aqui sobre menos 2. Algumas regrinhas básicas que a gente comentou. Primeiro, posso deixar negativo no denominador? Não. Tem que inverter o sinal do numerador. E um outro detalhe. Eu percebi que todos os caras do numerador são múltiplos de 2. Em outras palavras, eu posso colocar aqui, ó, o fator comum em evidência. Quem que é o fator comum em evidência entre 2 e 12? Gente, no exercício aqui, seria o próprio 12, que ficaria o quê? 1 mais raiz de 2. E no denominador, menos 2. Não mudei o sinal ainda do denominador, pode reparar ali, tá? Bom, sendo assim, gente, 12 dividido por menos 2 vai ficar igual a menos 6.
Resumindo, você vai ter menos 6 vezes 1 mais raiz de 2, que vai ficar menos 6, vou escrever aqui embaixo, ficou apertadinho, né? Menos 6 raiz de 2. Beleza? Tudo bem? Tempinho para você pensar aí. Qualquer dúvida, manda lá no e-mail. E aí, a gente vai para o nosso último item aqui, o item F. O item F não, desculpa, o item G. O F foi o que a gente acabou de fazer. Item G. Esse item G ele é o mais chatinho, o mais difícil. Por quê? Quando você olha para o denominador dele, no denominador você está trabalhando com 3 raízes, certo? Então aqui você pode trabalhar de 5, isso. Aqui você pode trabalhar de 2 maneiras diferentes. Quais são elas? Primeiro, você pode encarar tudo isso daqui como se fosse um único termo, certo? Então, você vai encarar a raiz de 3 mais raiz de 2 como sendo um único termo. Sei lá, até para facilitar a sua vida, chama esse cara de A, beleza? Eu acho que vai ficar mais fácil por esse caminho. E aí, isso daqui vai ficar como? Ó, 12 sobre A menos a raiz de 5. A menos a raiz de 5, você já sabe racionalizar, você tem que multiplicar, ó, pelo conjugado ali. Quem que vai ser o conjugado? A mais raiz de 5. E aqui, esse canetão tá horrível, hein? Vamos pegar um canetão mais bonitinho, pra vocês conseguirem enxergar aí de boa. Ó. A mais raiz de 5 e A mais raiz de 5. Faz a distributiva do numerador e no denominador você já sabe que isso daqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? Sim? Ótimo. No numerador, você vai ter 12A mais 12 raiz de 5. Bom, já que você já trabalhou com A e já racionalizou a raiz de 5 que você tinha, volta com o valor de A. Substitui o A, então, por raiz de 3 mais raiz de 2. Então, você tem 12 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 2, mais 12 raiz de 5, tudo isso daqui sobre raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado, menos 5. Certo? Sim? Ótimo. Bom, gente, uma coisa, um erro muito comum que às vezes acaba acontecendo. Raiz de 3 mais raiz de 2, professor, é raiz de 5, né? Não, gente. A raiz de 3 mais a raiz de 2 não é igual a raiz de 5. Isso daqui está totalmente errado, tá? Você só pode trabalhar com as operações com seus radicandos quando essas operações forem multiplicação e divisão. Soma e subtração, não. Soma e subtração você deixa do jeito que está lá, tá? Não tem como você somar. Sendo assim, o que você vai fazer? Você vai pegar o 12, vai fazer a distributiva e vai desenvolver a raiz de 3 mais a raiz de 2 ao quadrado, que você já sabe que não vai ser 3 mais 2, afinal de contas, isso daqui é um produto notável. Qual produto notável que ele é? O quadrado da soma. Como que era o quadrado da soma, professor? A mais B ao quadrado. Como é que era isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui, ó, vai ser utilizado para desenvolver raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado, beleza? Então vamos lá. Vamos resolver isso daqui e ver como é que vai ficar esse cara aí. Ó, 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. 12 vezes raiz de 2, 12 raiz de 2. Certo? Mais 12 raiz de 5. Beleza? No denominador, vamos desenvolver o nosso produto notável ali, ó. Nosso produto notável ele vai ficar como? Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais
2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. E eu não posso me esquecer, ó, do menos 5 que tinha ali. Menos 5, beleza? No numerador, eu já percebi que todos eles têm um fator comum. Esse fator comum que é quem, gente? O 12. Então, põe o 12 em evidência, tá? E aí vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2 mais raiz de 5. No denominador, você vai ter somos semelhantes. Então, ó, 3 mais 2, 5. 5 menos 5 dá quanto, gente? Dá 0. Resumindo, você vai ter tudo isso sobre 2 raiz de 6. Bom, raiz quadrada de 6 embaixo, como é um termo simples, você não vai precisar multiplicar pelo conjugado. Basta você multiplicar apenas por raiz de 6 no numerador e por raiz de 6 no denominador. Não se esqueça que no numerador você vai precisar aplicar a sua distributiva. E aí vai ficar como? Ó, vai ficar 12 raiz quadrada de 18, que ficou um pouquinho feio, 12 vezes a raiz quadrada de 18, mais a raiz quadrada de 12, mais a raiz quadrada de 30. No denominador, ali embaixo, vai ficar 2 vezes 6. Gente, 2 vezes 6 que é quanto? É 12. Resumindo, 12 por 12, tchau, vai embora. E sua resposta vai ficar como? Raiz de 12 mais a raiz de 18, desculpa, mais a raiz de 12 mais a raiz de 30. Mas, professor, no final do poliedro a resposta está diferente. Sim, por que a resposta está diferente no final do poliedro? Porque ele fatora as raízes que você tem, você já sabe. Toda vez que der para fatorar, fatore. Raiz de 18, quando fatorado, gente, dá 3 raiz de 2. Raiz de 12, quando fatorado, dá 2 raiz de 3. E raiz de 30, quando fatorado, não vai dar nada. Porque quando você fatorar, vai ficar 2 vezes 3 vezes 5, você não vai conseguir tirar nada de dentro da raiz. Então vai ficar raiz de 30. Beleza? Então, essa daqui é a sua resposta final. Tudo bem, gente? Sim? Então, tá aí a resolução do exercício 5 da página 222. Lembrando, qualquer dúvida, manda lá no e-mail. Beleza? Até já. Tchau!